Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Inteligência Artificial. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de racionalidade e onisciência. Esses dois conceitos tão importantes. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é aprendizado e o que é autonomia. Quando você tem um robô, por exemplo, todos esses conceitos nesse vídeo. Você que é novo, já se inscreve, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Vamos começar então a partir de agora a gente falando desse conceito tão importante de racionalidade e onisciência. Isso é muito importante para jogos, para movimentação de robôs, de objetos. É muito importante. Vamos lá para a tela. Primeiro a gente começa definindo esses conceitos. Qual a diferença da racionalidade? O ser humano é um ser racional, né? Da onisciência. Quem é onisciente? Deus, né? Então esses conceitos eu quero trazer para a gente começar por aqui. Primeiro item, a racionalidade. Então, quando a gente fala de racionalidade, a racionalidade é a qualidade ou caráter do que é racional, do que é lógico. Perfeito? Quando você trabalha com lógica booleana ou lógica mesmo, você está trabalhando de uma forma racional. A matemática leva à racionalidade, os números, ok? E também a capacidade de exercer a própria razão. Então tudo que é racional tem uma razão por ali, né? Tem o famoso conceito também que a gente fala da seguinte forma: todo homem é mortal. Sócrates é homem, né? Então, por consequência, Sócrates é mortal também. Então tem uma lógica nisso, tem uma razão. A pessoa está agindo com a sua razão. Mas os seres humanos, né? Muitas vezes a gente tem cada pessoa com a sua própria razão, mas totalmente ambíguas, né? Duas pessoas pensam com pensamentos bem diferentes, mas cada uma tendo a sua própria razão, com base no seu conhecimento, no que aprendeu, na experiência de vida. Então, esse conceito é importante você ter, né? Racionalidade. O que é ser racional? Ok? Então você pega para esse lado bem matemático, tem uma lógica assim nos números, na álgebra, tem muita lógica envolvida ali, né? Vou falar agora do conceito de onisciência, né? Quando você pensa em onisciência, você pensa em Deus mesmo, né? Ele é onisciência, ele sabe de tudo, né? Não é interessante isso? Então, é a qualidade ou condição do que é onisciente. Então, isso é uma definição, né? Tudo que é onisciente sabe de tudo, sabe sobre todas as coisas, inclusive, muitas vezes, o futuro e o passado é conhecido. Então, tudo isso faz parte da onisciência. Então, o saber absoluto, pleno conhecimento infinito de todas as coisas. Então, acho que só Deus pode ser onisciente, né? Outra coisa não pode. Então, olha que interessante. Você imagina o seguinte, o conceito de onisciência. Se eu estou projetando um robô usando inteligência artificial para ele andar ele fazer tudo que eu queira. Ele vai até um supermercado, faça compra, volte para casa, faz tudo automaticamente. Ele não tem a onisciência, né? Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele não sabe se ele vai estar atravessando a rua, vai, por exemplo, chover, ele vai se molhar, ou ele pode não sabe o que vai acontecer pela frente, ele não sabe se está vindo um carro de algum lugar e ele tem que desviar desse carro. Ele não sabe disso. Mesmo atravessando a rua, ele não sabe se, por exemplo, sei lá, vai um avião e pode cair um avião de repente. Ele não sabe disso. Então, o conceito de onisciência na inteligência artificial não é possível, né? Seria impossível, ok? Então, a racionalidade, quando pensa nessa razão, na forma de agir, a gente tem que excluir a onisciência desse ponto. Legal essa parte? Vamos continuar a partir daqui. Então, a gente lembrando, né? A onisciência é a qualidade ou condição do que é onisciente e o saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Perfeito? Então, é impossível a onisciência para o ser humano e para as máquinas robóticas. Perfeito? Deus consegue ter. Como eu traria uma possível maior onisciência? Eu interligar, por exemplo, o robô à internet, a câmeras de segurança, a vários circuitos integrados, reconhecimento de facial, tudo isso eu aumento um pouquinho, mas eu não chego na onisciência teórica nunca, né? Sempre tem alguma coisa que eu não consigo prever. O mesmo futuro, né? Você não pode fazer prever o futuro. Tem gente que prevê até, incrivelmente, algumas coisas, mas um acerto de 100% é pouco provável, ou mesmo conhecer o passado pleno, né, universal e pleno. Então, o conceito de onisciência é impossível na realidade. Então, a gente começa a trabalhar agora com os assuntos um pouco mais teóricos mesmo, né, saindo
um pouco mais da matemática indo para o conceito mesmo. Continuando, falando de racionalidade. Então, o que é racionalidade? A gente está pensando num agente inteligente, né? Em um robô, em uma máquina, em um software, em um jogo, né? Em uma estrutura de análise de dados para uma empresa, para sugerir produtos, tudo isso. Racionalidade. Então, a racionalidade maximiza o desempenho esperado. Então, o racional é buscado para quê? Para maximizar o desempenho. Por exemplo, se eu tenho um robô, um carro automático, eu quero que o robô vá até o supermercado, faça suas compras e volte no menor tempo possível. Ou, por exemplo, que ele compre produtos para economizar mais dinheiro, né? Eu estou falando já no futuro, tá? Um robô que você fala, vai comprar uma coisa para mim, ele sai de casa andando, vai até o supermercado, compre, pague e volte e fale com as pessoas, tá? Ou já tem no presente carro com inteligência artificial, que ele vai, volta tranquilamente, né? Já tem toda a interligação com GPS, tudo isso funcionando. Então, a racionalidade maximiza o desempenho esperado. Então, eu faço no menor tempo a minha meta, o meu desafio, ok? Então, isso seria uma racionalidade. Então, a racionalidade, ela não depende da onisciência, mas sim da sequência de percepções. Então, conforme eu vou tendo informações, eu vou tomando decisões racionais, tá? Então, primeiro isso, ela não depende da onisciência, ok? Então, onisciência é impossível chegar, mas a racionalidade pode ser criada com informações. Quanto mais informações o robô receber, melhor ele vai se comportar. Ele pode errar? Sim, o erro faz parte. Inclusive, o ser humano erra. O erro muitas vezes gera o aprendizado no ser humano. Então, quando você vai mal na prova, tem que estudar de novo, você acaba aprendendo com isso. A coleta de dados e a sequência de informações é importante para a racionalidade. Então, isso que é importante. Eu vou colocar aqui para vocês. Quando a gente está falando em racionalidade, a coleta dos dados, que já vem em sequência nos próximos vídeos, é muito importante para você criar essa racionalidade. Então, a racionalidade é também composta tanto de uma base de conhecimento, né, de estruturas internas, mas quanto a coleta de dados para criar a racionalidade. Continuando, então, quando a gente fala de aprendizado, né, apenas a racionalidade não pode tornar o agente inteligente. Ele precisa ser capaz de aprender e corrigir os erros anteriores e ter autonomia. Olha que interessante esse conceito. Então, não adianta ser só racional. Eu tenho que entender o erro, corrigir o erro, melhorar. Tá? E isso é feito de uma forma com autonomia, né? Se você for só racional, você também não consegue aprender. Você precisa da autonomia para gerar esse aprendizado. Exemplo, então vamos pegar um robô, né, levando um objeto, perfeito? Imagine um robô levando uma caixa. Ele é um robô que está levando encomendas, ok? Esse robô pega a caixa e se desloca em um local para entregar essa encomenda de um ponto a outro. Mas no meio desse trajeto, por exemplo, cai uma prateleira e derruba a encomenda na mão do robô. O robô, se ele for otimizado, né, se ele tiver otimização, ele continuaria andando e colocaria nada naquele lugar. Mas agora a autonomia, ele fala, opa, cadê a caixa? Né? Ele pega a caixa, ele consegue achar a caixa, pega a caixa no chão e continua com autonomia para entregar a encomenda. Então isso gera aprendizado para o robô. Perfeito? Então não adianta ser só racional, ele levar alguma coisa no menor tempo. Ele tem que saber que aquela coisa não está mais em mãos, pegar de volta e continuar. São conceitos um pouquinho mais abstratos que a gente está falando agora, mas esses conceitos são importantes, tá? A onisciência não é possível, tá? Então você tem normalmente em jogo, por exemplo, você pode até ter a onisciência, né, daquele labirinto, né? O próprio software conhecer tudo, ele tem que conhecer tudo, mas o agente que está interagindo, por exemplo, o inimigo, ele só vai enxergar a partir do momento que alguma coisa chega perto a ele. Então tem um raio de visão possível, né? Ou mesmo quando aqueles jogos que você tem aquela fog war, né? Aquela nuvem ali que esconde o mapa. Só vai ser... O agente se torna inteligente a partir do momento que ele está se deslocando ali. Antes disso ele não é onisciente de tudo. Então tudo isso tem que ser pensado também no desenvolvimento, né, de softwares para inteligência artificial. Qual o campo de visão? Ou mesma coisa num robô. Você não vai conseguir enxergar... Você pode até enxergar com alguns sensores, mas normalmente as paredes são inibidoras, né? Você consegue ter a distância da parede, mas o que tem atrás da parede, nem todo robô consegue enxergar. Você precisaria
você não tem acesso do que tem atrás de uma parede, por exemplo, ou dentro de um cofre. Você precisa ter uma ação de abrir uma porta para se deslocar. Então tudo isso tem a ver também com o processamento da informação. Perfeito? Então vamos lá. Falando um pouco mais aqui, né? Então, apenas a racionalidade não torna esse agente inteligente. Ele precisa ser capaz de aprender e ter autonomia nesse ponto. Perfeito?